Hollywood tem diversas utilidades práticas para os senhores do mundo. E eles têm utilizado dessa ferramenta de muitas maneiras, a fim de satisfazer as suas necessidades quanto ao que sabemos, quanto ao que julgamos, como nos comportarmos, do que gostarmos e até o que odiarmos. Suas produções servem para divulgar informações que eles querem que saibamos, mas que não poderiam divulgar de forma oficial através dos noticiários da TV. Serve também para dar credibilidade a algo que eles queiram valorizar. E, em contrapartida, serve para ridicularizar o que eles querem que menosprezemos. E serve para muitas e outras práticas. Pode estar certo que lá no final dos seus interesses com Hollywood é que você encontra os interesses por divertir e arrecadar dinheiro. Embora esses sejam os que enxergamos como se fossem os principais. Isso acontece porque eles nos condicionam a ver assim. Quando promovem seus filmes através de comerciais, eles utilizam do argumento de que tantas pessoas já assistiram, dizendo que é uma ótima diversão, e dizendo que já arrecadou tantos dólares, ou seja, dizendo que subliminarmente eles têm interesse pelo dinheiro. Assim, nós pensamos que eles mantêm Hollywood com esses dois propósitos sendo principais, de divertir e de ganhar dinheiro. Mas não é bem assim. E partindo para o Matrix, que é o objetivo desse trabalho, esse filme é constituído por diversos desses propósitos, aos quais os filmes são concebidos por Hollywood. E ao longo dessa explanação, você perceberá esses elementos. Matrix. Para o entendimento mais profundo, é necessário que conheçamos o mito da caverna de Platão. E é bom que conheçamos também a regra da essência e impressão. Assim, as questões quanto ao Matrix ficam mais claras em nossa mente. O mito da caverna é uma parábola escrita pelo filósofo Platão e encontra-se na obra intitulada A República, livro 7. Trata-se da exemplificação de como podemos nos libertar, através da luz da verdade, da condição de escuridão que nos aprisiona. Alguns ainda chamam de mito da caverna, os prisioneiros da caverna, ou, menos comumente, a parábola da caverna. Imaginemos um muro bem alto separando o mundo externo e uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Ficam de costas para a entrada, acorrentados, sem poder se locomover, e são forçados a olhar somente para a parede do fundo da caverna. Nessa parede são projetadas sombras de outros homens que, além do muro, mantêm acesa uma fogueira. Os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Um dos prisioneiros decide abandonar essa condição. Ele fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões. Aos poucos vai se movendo, avança na direção do muro e o escala. Com dificuldade enfrenta os obstáculos que encontra e sai da caverna. Descobre não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles. Descobre também o mundo todo e toda a natureza, enfim. Quando você ver essa imagem, é muito comum imaginar estar vendo um homem sobre um cavalo. Ou ainda poderia-se dizer a estátua de um homem sobre um cavalo. Dos dois modos, trata-se da impressão e não da essência. O que é visto na praça, na verdade, em sua essência, é um artefato de concreto. Areia, pedra, cimento. Imagine que chega uma pessoa nesse momento e diga: não, isso não é um homem sobre um cavalo, isso é concreto. Poderia até ficar difícil concordar com ele, mas não poderíamos dizer que ele está errado. Agora a pergunta principal: se você parar nessa praça hipotética e fizer uma pesquisa, você acha que de 100 pessoas, quantas dirão que se trata de concreto? Ou ao menos farão referência a ele? Eu creio que de 100 pessoas, nenhuma dará tal resposta, pois todos estão condicionados, desde pequenininhos, a responder que se trata de uma estátua de um homem sobre um cavalo, ou simplesmente que se trata de um homem sobre o cavalo. Estando esses dois aspectos, o mito da caverna e a impressão e essência bem entendidos, podemos seguir em frente. O que é Matrix? A resposta está lá fora, procurando você.
E vai encontrá-lo, se você quiser. A própria história do filme Matrix já é uma Matrix. A impressão que se tem é que o enredo trata da luta constante entre homens e máquinas. Mas a essência nos mostra qual a Matrix da Matrix a partir dos 37 minutos do episódio número 1. Imagino que, nesse momento, deve estar se sentindo um pouco como Alice, caindo pela toca do coelho. Mais ou menos assim. Vejo isso nos seus olhos. Tem a expressão de um homem que aceita o que vê, porque espera acordar. Ironicamente, isto não está longe de ser verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. E por que não? Porque não gosto da ideia de não ter o controle sobre a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe eu contar por que está aqui. Está aqui porque sabe alguma coisa. E o que você sabe não consegue explicar, mas sente. Você sentiu toda a sua vida. Tem algo de errado no mundo, não sabe o que é, mas percebe, como uma farpa na sua mente. E o deixa louco. Foi isso que trouxe você a mim. Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neo. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, o paladar ou o tato. Uma prisão para sua mente. Como assistimos nesse trecho, há algo além da guerra constante de homens e máquinas, como o enredo desse filme. Há a questão que envolve toda a sociedade da Terra, em que somos escravizados já há muito tempo por uma elite global constituída de 13 famílias, chamada Illuminati. E no decorrer do filme você vai observar que são citadas muito mais vezes essas questões relacionadas com os senhores do mundo e com a população, até mesmo muito mais vezes do que a guerra entre homens e máquinas, mostrando claramente que o enredo principal do filme é esse que está um pouco mais obscuro, a questão da escravidão por parte da população em relação aos senhores do mundo. Alguma vez parou para olhar, maravilhado com essa beleza e genialidade? Milhões de pessoas vivendo suas vidas alienadas. Fora da Matrix, ou seja, no mundo espiritual, há uma guerra constante contra as máquinas. Eu nem coloco as máquinas aqui como demônios. Mas essa luta, no mundo espiritual, pode causar problemas nas pessoas lá na Matrix. Tudo que eu preciso fazer é puxar o plug e você vai ver o Epoch morrer. Trinity. Não! No mundo físico, as pessoas continuam conectadas com o espírito e dependem daquela batalha espiritual para continuar sobrevivendo. E tem que se cuidar aqui, para que não sofra as consequências no corpo e no espírito. A Matrix B retrata a realidade piramidal, a realidade popular versus a realidade Illuminati, ou seja, a impressão e essência. O mais importante deste filme é a forma com que ele aborda a impressão e a essência de forma explícita,
Mas isso passa quase que despercebido por 99% das pessoas que assistem ao Matrix. Fica como que se oculto ou subliminar, mas não é subliminar, é explícito. A mensagem é completa sobre o software que é instalado no nosso computador humano para que a nossa mente nos mostre a impressão e nos oculte a essência. Eu fico aqui lembrando os códigos HTML nas páginas de internet. O Internet Explorer as encobre e nos mostra a impressão dela, que é muito mais bonita. Nosso cérebro também faz isso com esse software criado pelos Illuminati, através principalmente da mídia. Estou tentando liberar a sua mente, Neo, mas só posso mostrar a porta, porque é você quem deve entrar. Observe que o filme se utiliza de elementos físicos, espirituais, religiosos, naturais, políticos e informática para demonstrar os aspectos da Matrix A e B. Observe que dentre todos os aspectos está inserida a verdade, que é o principal ponto a que devemos enfocar. E com o filme rodando, o que vemos? Uma mescla de budismo, espiritualismo, ocultismo, filosofia, livro 1984 de George Orwell, cristianismo, mitologia grega e celta, entre outras. O livro 1984 de George Orwell, escrito em 1948, aborda um futuro parecido com o nosso presente, que ora caminha para uma relação total com o livro em um futuro de alguns poucos anos à frente. Esse livro aborda o controle total do sistema através de um governo único, com a TV sendo utilizada como meio de controle de população através da alienação. Ele sugere o Big Brother como forma de vigiar todos os habitantes. E quando se fala em castigo do sofrimento, ele destaca um quarto 101. George Orwell, quando perguntado sobre o que havia no quarto 101, ele simplesmente respondeu: a pior coisa do mundo. No one escapes, Winston. There are no martyrs here. 101, se visto com a ótica Illuminati, pode ser traduzido em 10 mais 1 igual a 11. O 11 é muito especial para os Illuminati. Pesquise mais sobre isso e assista o DVD Prepare-se número 1. Quando a Matrix surgiu, um homem nasceu dentro dela. E ele conseguia modificar o que quisesse para refazer a Matriz como achasse melhor. Foi ele quem liberou os primeiros deste grupo e nos ensinou a verdade. Saiba que enquanto a Matrix existir, a raça humana jamais será livre. Depois que ele morreu, o oráculo profetizou o retorno dele e que sua vinda levaria à destruição da Matrix, poria fim à guerra. Aleluia! Você me salvou. É o meu Jesus Cristo particular do computador. É só questão de tempo. Quanto tempo ele tem? Aqui uma conversa entre a Trindade profana. A Mãe, o Filho e o Espírito Imundo. E o Espírito Imundo convence a Mãe e o Filho sobre a necessidade de um sacrifício para salvar a todos. O líder de cada nave recebe as senhas dos computadores centrais de Zion. Se um agente souber a senha e entrar no mainframe de Zion, pode destruir todos. Isso não pode acontecer. Trinity, Zion é mais importante do que eu, você ou mesmo Morfeu. Deve ter alguma coisa que possamos fazer. Ethan, puxar o plug. Você vai matá-lo. O filme foi lançado na Páscoa de 1999. Os personagens principais: Morfeu, é o nome dado ao deus dos sonhos na mitologia grega. Neo, o escolhido, escrito de trás para frente, One, em inglês, né, pode significar único, filho único, primeiro, escolhido, número 1, enfim. Trinity, em português Trindade, referência à Trindade bíblica, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez no caso essa Trindade profana, a Mãe, o Filho e alguém mais, né? Sião, a cidade de Davi. E no caso do filme, Sião, a cidade profana, que resistiu
a todos os ataques das máquinas e ainda continua subsistindo lá embaixo, lá no calor da Terra. Eu e meu irmão Dozer somos seres humanos 100% puros, tradicionais, criados em casa, nascidos aqui mesmo, em um mundo livre. Verdadeiros filhos de Zion. Zion? Se a guerra acabasse amanhã, a festa seria em Zion. É uma cidade? Uma cidade de humanos. A última que sobrou. Onde fica? No fundo do subsolo. Perto do centro da Terra, onde ainda há calor. A escolha da pílula vermelha é a assinatura do pacto. E agora Neo pode tocar o topo da pirâmide, a região Illuminati. Ali há conhecimento. Dali se enxergam todas as coisas. Na nave Nabucodonosor há uma inscrição um tanto curiosa. Mark 3, número 11. Que poderia ser uma alusão ao Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 11, que diz: E quando os espíritos impuros ouviam, jogavam-se gritando: Tu és filho de Deus. Nabucodonosor é o nome do rei da Babilônia. Ele é lembrado pela estátua do seu sonho, que foi decifrado pelo profeta Daniel. Nabucodonosor é figura dos senhores do mundo de hoje, as famílias Illuminati. Pois a estátua de Nabucodonosor no sonho retrata os reinos que foram conquistados pelos senhores do mundo. O ministério do Senhor Jesus teve início após o seu batismo. E com o anticristo Neo também foi assim. Morfeu, como um sacerdote de Neo, ensina a ele os primeiros passos na sua caminhada. E demonstra com sua mão para nós que estamos assistindo o filme de forma subliminar o símbolo Illuminati, relacionado à submissão da população, a pirâmide invertida, a mesma que foi colocada nos uniformes dos judeus que iriam morrer lá no campo de concentração do Hitler. A televisão, a arma mais potente dos Illuminati, está carimbada com a pirâmide, nesse caso invertida, mas nela está o olho que tudo vê. Sião na Bíblia é uma fortaleza que Davi conquistou dos povos jabuseus e que ficou conhecida por extensão como Jerusalém. Espiritualmente é como se chama a vida eterna no céu. Portanto, tem um significado inverso do que é apresentado no filme, pois ali parece mais com o inferno, um lugar quente no fundo da terra. Observe. Por esse tipo de festa, realmente dá para ver que o lugar é quente. Aí não se parece nada com o Sião que a Bíblia relata. Você sabia que a primeira Matrix foi programada para ser um mundo humano perfeito, onde ninguém sofreria, onde todos seriam muito felizes? Foi um desastre. Ninguém aceitou o programa. Colheitas humanas foram totalmente perdidas. Tem coisas que os senhores do mundo gostariam de dizer na nossa cara, abertamente. Tendo em vista essa impossibilidade, aproveitam seus filmes para fazê-lo. Eu gostaria de compartilhar uma revelação que recebi enquanto vivia aqui. Se manifestou quando eu tentei classificar a sua espécie. Eu descobri que vocês não são realmente mamíferos. Bom, todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas vocês, humanos, não. Ocupam uma área e se multiplicam. E multiplicam até todos os recursos naturais serem consumidos. Só conseguem sobreviver se espalhando por outras áreas. Existe um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. E sabe qual é? É o vírus.
seres humanos são uma doença, um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura. Não pode ser. Isso não pode ser só coincidência, não pode ser. E o Messias profano também tem seus discípulos. Este é Epoch, Switch e Cypher. Oi. Os que você não conhece são Tank e o irmão mais velho, Dozer. Matrix também nos apresentam Judas. É um trabalho mental absurdo. Então está aqui para salvar o mundo. O que se pode dizer de uma situação dessa? Eu não acredito. Mas pode acreditar, seu traidor. Você vai direto pro inferno. O corredor com diversas portas. Repare como a forma desenha uma pirâmide. Visto neste ângulo, os corredores parecem realmente pirâmides. E as pirâmides são tidas como portões interdimensionais. Estamos dispostos a cancelar as acusações para que comece uma vida nova. Aqui nós vemos Tudo a o que pedimos em tentação de troca é Neo. a sua cooperação para trazer um terrorista diante da justiça. Veja bem, Neo só depois que foi batizado é que começou seu ministério. Ele foi tentado, derramou sangue, morreu, foi ressuscitado no quarto 303, 33 a idade de Cristo, foi ressuscitado pela Trindade, transfigurou-se, subiu aos céus e foi ter com seu Pai. Deus costuma ser mostrado pelos filmes de Hollywood como vilão, e em Matrix não é diferente. Aqui eles mostram Deus que obviamente não é o nosso Deus, esse é o grande arquiteto do universo, que não é o Deus que nós cremos, e esse Deus também tem seu serafim. Procura o oráculo. Quem é você? Eu sou o Serafim. Posso levá-lo até ela. Só que esse Deus, que não é o nosso Deus, é o arquiteto, ele apela para o Big Brother, já que não é onisciente nem onipresente. Matrix não é o único filme de Hollywood que coloca o personagem principal como um Cristo profano. Veja outro exemplo. You will travel far, my little Kal-El. But we will never leave you, even in the face of our death. The richness of our lives shall be yours. All that I have, all that I've learned, everything I feel, all this and more I bequeath you, my son. You will carry me inside you all the days of your life. You will make my strength your own. See my life through your eyes, as your life will be seen through mine. The Son comes the Father, and the Father the Son. Iremos assistir o filme e pontuaremos alguns detalhes importantes. Eu vou trazer agora a versão brasileira feita pela Verdade Oculta de um documentário internacional intitulado Fight the New Order, ou Lute contra a Nova Ordem Mundial. Esse documentário narra com fatos, provas, evidências a grande conspiração, a real conspiração que há dos senhores do mundo contra a humanidade. E é bom que você fique bastante atento, e eu chamo a atenção principalmente de você que não acredita na conspiração e que às vezes até se coloca de forma involuntária, mas ao lado dos Illuminati, fazendo justamente aquilo que eles querem que a gente faça. Ou seja, que dê
um descrédito a essa questão da conspiração. Então eu gostaria que você assistisse esse vídeo com bastante atenção. O filósofo alemão Johann von Gogh uma vez disse: não há ninguém mais desesperançosamente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livre. Mas poucos que ouvem essas palavras se dão conta de que eles são aos quem Gogh se referia. Porque a realidade é que toda pessoa no mundo civilizado é escravizada desde a infância. Elas são escravizadas em uma prisão sem paredes ou barras, e tão poucas se dão conta disso. Contudo, todas são escravizadas. É um sistema perpétuo de autogeração de débito que é criado para eles completamente por um projeto de juros de bancos internacionais privados. E as pessoas são ensinadas desde pequenas simplesmente a ter que sanar esse débito. A realidade não é assim que as coisas são, mas assim como foram concebidas para ser. E tudo o que se deve fazer é dar uma olhada em volta e ver o estado atual do mundo para se dar conta disso. E esse é o jeito que as coisas estão atualmente. Definitivamente não o jeito que as coisas deveriam ser. A ferramenta mais poderosa e útil que alguém pode conseguir em sua vida é o conhecimento, porque com conhecimento vem sabedoria. E a verdadeira realidade pode ser entusiasmante, porque a verdade real pode te libertar. Agora, se você acredita nos Illuminati ou não, há algumas coisas que deveriam ser claramente entendidas por todos. Estas não são teorias de conspiração de forma alguma. Eles são bem documentados, bem rastreáveis e fatos facilmente provados. E esses fatos são os seguintes: existe uma linhagem sanguínea que impera nessa terra. Essa linhagem sanguínea imperadora é muito antiga. É a mesma linhagem sanguínea que sempre mandou na Terra desde os dias do Antigo Egito. Por exemplo, muitas pessoas pensam que qualquer um pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Mas a realidade é que todos os presidentes dos Estados Unidos foram maçons, e um grande número deles tem de fato algum parentesco. Suas linhagens podem ser rastreadas até a monarquia europeia, e em particular a linhagem de William de Orange. Essa linhagem sanguínea da elite pode ser até mesmo rastreada bem mais longe do que William de Orange, e chegar tão longe até mesmo a realeza do Antigo Egito. É a mesma linhagem sanguínea que tem mandado nesta terra desde o início. Muitas pessoas podem ficar surpresas ao saber que George Bush é de fato o 13º primo da Rainha Elizabeth II, a atual monarca britânica. Reverência pela linhagem sanguínea egípcia real e culto a Amen-Ra acontece ainda nos dias de hoje. Apesar de ser velado e secreto, o simbolismo permanece verdadeiro, como sempre escondido à plena vista. Cada uma das 3 cidades-estados de Londres, Vaticano e o Distrito de Colômbia tem todos os seus próprios obeliscos. O obelisco de Londres é também acompanhado por 2 esfinges. Elas foram forjadas nas imagens de Tutamés, indicando que é em Londres que na verdade reside a linhagem sanguínea real do Egito. A monarquia britânica está mergulhada em tradições anciãs e simbolismo, e eles não tentam esconder essas conexões. Eles apenas não as mencionam, ou não respondem perguntas sobre elas. Mas os sinais e símbolos estão bem ali para que todos os olhos discernidores os possam ver claramente. Agora dê uma olhada no brasão real de armas, a regalia real e o trono de coroação. Claramente demonstram essas conexões. A evidência ligando esses líderes a uma linhagem sanguínea realmente existe. E toda a informação para verificar essas afirmações estão disponíveis em domínio público. Mais importante, no entanto, é o fato de que ao longo desses estranhos 200 anos, se desenvolveu por detrás desta linhagem sanguínea dominante uma outra classe de elite, um pouco similar ao sacerdócio, e que também se mantém escondidos atrás das sombras. Esse sacerdócio sombrio representa os manipuladores de dinheiro, a elite bancária internacional, e consistem de 13 famílias bem influentes. E é esta elite sombria que afinal comanda as coisas por detrás da cena. Este controle é alcançado através da manipulação encoberta dos sistemas monetários globais e é mantido através de redes de sociedades secretas interconectadas, as quais controlam sobre o fluxo de todo o dinheiro, toda a comida, toda a comunicação,
através da manipulação de institutos educacionais do mundo inteiro. Muitas destas sociedades secretas menores são completamente abstraídas da existência das outras, mas todas levam de volta a uma mesa redonda de 6 e, finalmente, há apenas uma, bem no topo. Essa é composta por uma pequena quantidade de indivíduos, que controla todas as outras sociedades e, através deles, o batimento cardíaco do mundo inteiro. A sociedade, que está bem no topo, foi fundada na Bavária em 1776. Quem criou foi um homem chamado Adam Weishaupt, e essa é a ordem dos Illuminati. O homem que comissionou Adam para a tarefa foi Mayer Achard Rothschild. Foi feito com o intuito de realizar o plano concebido por Rothschild, e junto a ele os líderes das outras 12 famílias. Os Illuminati desde então se tornaram a sociedade mais poderosa do mundo, e nos últimos 230 anos tem sido instrumental em ajudar a família Rothschild a acumular mais da metade da riqueza total do mundo. Isso ao custo literalmente de milhões de vidas inocentes. A riqueza interna dessa única família, sozinha, poderia confortavelmente alimentar, prover roupas e um lar a todo homem, toda mulher e toda criança na Terra. E essa é apenas uma das 13 famílias Illuminati. O objetivo permanente dos Illuminati é conseguir, por qualquer meio possível, total propriedade e controle de nada menos que todos os recursos, todo o governo, cada pedra, cada gota d'água, cada folha de grama e toda criatura viva, tanto humana quanto não humana, no mundo todo. Desde o seu início, a Ordem dos Illuminati tem incansavelmente direcionado seus membros para a conquista do seu objetivo principal. Eles têm sido até agora extremamente bem-sucedidos nos seus esforços. Isso tanto é realidade que nós estamos agora mesmo vivendo em um tempo onde eles têm intenção de ver esse longo plano ser realizado. A situação que estamos testemunhando no mundo neste exato momento é de fato a cartada final dos Illuminati. Este é o grande ás para poder absoluto e despopulação em massa. Algumas pessoas afirmam que os Illuminati são um mito, e a verdadeira culpa é de organizações como o zionismo. Mas eu posso te assegurar que esse não é o caso. Vai muito mais longe do que o zionismo. As tais pessoas simplesmente limitaram a mira de suas visões. Eles não estão vendo a perspectiva maior. O filósofo grego Sócrates uma vez disse que a verdadeira sabedoria é saber o quão pouco nós realmente sabemos. É por isso que é importante manter uma mente aberta, e assim permitir que suas crenças sejam flexíveis o suficiente para mudar quando o novo conhecimento é adquirido. É importante ouvir todas as informações, e não apenas aquelas que reforçam suas crenças, porque essa conspiração vai muito mais além. E o zionismo e a influência judaica no sistema monetário é meramente uma camada dela. Aqueles que conhecemos como os Illuminati são apenas controladores das sombras. O plano que está se desdobrando no mundo hoje é de fato antigo, e é um plano que é muito complexo, mas não tanto sem o sistema de controle atual para cegar as pessoas da sua existência. Esse sistema de controle apenas parece ser complexo, mas na realidade ele não é. Na verdade, ele é bem simples e bem frágil. No entanto, é a sua aparente complexidade que o tem mantido tão bem velado. O sistema inteiro dos Illuminati é operado hoje pela coroa. E o que é exatamente a coroa? Ao contrário da crença popular, a coroa não se refere à família real ou à monarquia britânica, mas sim à cidade interior de Londres. Essa, na verdade, é propriedade privada corporativa que funciona como um estado soberano completamente separado, assim como as suas 2 cidades-estados irmãs, o Vaticano e o Distrito de Colômbia nos Estados Unidos, as quais se combinam para formar o Império das 3 cidades. Quando eles juraram lealdade à coroa, eles estão, na verdade, jurando lealdade a esse império privado corporativo que é propriedade das 13 famílias Illuminati. Esses são os próprios indivíduos privados que indiretamente possuem e operam o Banco Mundial. E o que o Banco Mundial faz exatamente? Bem, ele empresta dinheiro para países inteiros, suprindo cada banco da Reserva Federal desses países. Então, eles coletam os juros desses empréstimos, que é pago taxando o trabalho das pessoas em cada país. Agora deixe-me mostrar isso para você de novo. Se você vive em um país em que existe a Casa da Moeda, então o Banco Mundial, uma companhia privada que pode legalmente criar dinheiro a partir do nada,
é quem supre o seu país com dinheiro e com juros. E você, o indivíduo, é obrigado a pagar impostos do seu salário para pagar os juros do empréstimo requerido pelo seu governo a esse banco privado. Muitas pessoas são enganadas a acreditar que os seus impostos são usados para pagar a infraestrutura e que sem os impostos não haveriam estradas nem escolas e o país sucumbiria. Mas isso é completamente falso. O governo tem o direito legal de fazer o seu próprio dinheiro e controlar seu valor, mas ele não o faz. Ele pega dinheiro emprestado de um banco privado e usa esse dinheiro para pagar a infraestrutura. E então você é taxado para pagar os juros do empréstimo, puro lucro para os banqueiros internacionais. É forçado a todo ano a dar aproximadamente 3 meses de salário em impostos. E que o dinheiro dos impostos vai diretamente para os bolsos de indivíduos privados que possuem e operam o Banco Mundial. E se você alguma vez permitir que te microchipem e o dinheiro for abolido, o que é o plano deles, então todas as contas e impostos serão automaticamente removidas da sua conta quando for a hora, quer você deva esse dinheiro ou não. E se você reclamar do sistema, bem, eles podem simplesmente desligar o seu chip. Você não vai poder comprar comida ou pagar aluguel ou fazer qualquer coisa que envolva dinheiro. Esse é o objetivo deles: reduzir o número de habitantes da Terra e microchipar aqueles que sobrarem. Então é game over e total controle sobre o mundo. E todos que vivem nele estarão nas mãos de um cartel de banqueiros criminosos. Este golpe todo está sendo planejado e realizado bem metodicamente. São essas pessoas e seus capangas e marionetes que frequentam encontros como o encontro dos Bilderbergs, como o Festival Bohemia Grave. No entanto, apesar de imerso em um ritual e no que muitos chamam de magia negra, é na verdade também um sistema, o sistema Illuminati. E apesar de seus métodos aparentarem complexos para o leigo, ele é na verdade bem simples e também bem fácil de enxergar quando se adquire a maneira correta de olhar as coisas. E há uma razão e motivos definidos na natureza ritualística deste sistema, no seu uso da numerologia, no simbolismo e ritual. E tudo o que é necessário para se dar conta disso é o entendimento mais profundo da verdadeira natureza do universo e como todos estamos conectados a ele. Contudo, esse vídeo direciona seu foco no sistema em si, e a chave para esse sistema funcionar é através do controle encoberto do suprimento de dinheiro por muito poucas pessoas. Também é crucial que as pessoas se tornem crentes disso, porque os métodos pelos quais a sociedade poderia se libertar desse sistema de controle são também muito simples. Assim que uma pessoa ganha o entendimento das verdadeiras realidades deste mundo em que vivemos, e essa não é uma tarefa tão difícil como você pode pensar previamente, por causa das suas complexidades, a ilusão que a elite criou que muitos percebem como realidade é uma ilusão muito frágil. É frágil porque não é realidade. A realidade é que o mundo não precisa ser desse jeito que é. Ele não precisa estar indo nessa direção que ele está indo. Pessoas não precisam viver no mar sem fim de débitos autogerados. Guerras não precisam acontecer. Crianças não precisam passar fome. E não pense que as pessoas passam fome porque o mundo está superpopulado. Não acredite no que a televisão te conta. O mundo não está nem perto de estar superpopulado de maneira alguma. De fato, vamos olhar isso realisticamente com uma simples comparação da população por quantidade de massa terrestre. E nós podemos assim fazer uma estimativa aproximada e formar uma rápida hipótese para demonstrar isso facilmente. Existem aproximadamente 6 bilhões e meio de pessoas no mundo. E existem 3 milhões de milhas quadradas de terra no continente da Austrália. Então nós poderíamos, hipoteticamente, dar a cada pessoa do mundo um bloco de 1/4 de acre de terra. E toda a população do planeta caberia numa área do tamanho da Austrália. Cada um teria terra o suficiente para cultivar jardins, cultivar quantidade substancial de sua própria comida. Todo homem, mulher e criança da Terra caberiam confortavelmente dentro da Austrália. Cada pessoa poderia ter 1/4 de acre de terra. E ainda teríamos todo o resto do planeta totalmente desabitado. O mundo não está totalmente populado de jeito nenhum definitivamente. Ele só é muito mal administrado. E você não precisa ter dúvida nenhuma
de que essa má administração é intencional e é metódica. Seria, no entanto, bem simples de consertar as coisas. E tudo que é necessário é que as pessoas acordem para o tanto de mentira que é dita para ela, enquanto estão enganando a todos. As pessoas, na verdade, precisam entender como esse sistema realmente funciona. Os métodos usados para isso se tornam realmente transparentes, assim que uma pessoa ganha uma visão clara o suficiente para vê-los. E as pessoas efetivamente precisam abrir os olhos e enxergar imediatamente. Porque agora que o mundo se tornou menor e agora que todos os recursos foram descobertos, não há mais fronteiras para se conquistar. A elite criminal tem intenções de realizar uma despopulação em massa desse mundo. E o plano para realizar isso está agora no final do seu curso. Eles estão fazendo isso no Oriente Médio com a guerra, em países como a África, através da fome. E agora em países ocidentais, através de aditivos na água, sprays aéreos e na introdução de alimentos tóxicos e deficientes em nutrientes geneticamente modificados. E isso está muito perto de chegar ao próximo nível, com a introdução global do Codex Alimentarius, um conjunto de leis internacionais de orientação de alimentação que entram em vigor no mundo todo no dia 31 de dezembro de 2009. Mas as pessoas estão agora começando a acordar e se dar conta de que nem tudo está certo, e estão começando a argumentar contra. As pessoas do mundo precisam se dar conta dos seus próprios potenciais e acordar deste sonho em que estão vivendo. Esqueça o que foi contado a você pela TV, porque tudo é mentira. A TV está aí para treinar as pessoas como pensar e como agir. Não é nada mais que uma ferramenta de propaganda que conseguiu fazer lavagem cerebral em 95% das pessoas no mundo ocidental. Alimentam notícias manufaturadas, alimentam desinformação e dão às pessoas absolutamente falsa percepção do mundo e de relacionamentos uns com os outros. Desligue a sua TV e a deixe desligada. Depois de apenas um mês sem ver televisão, você ficará surpreso o quão melhor e saudável você se sentirá. Isso precisa ser claramente entendido pelas pessoas em todos os lugares. A elite só tem poder sobre as pessoas se as pessoas permitirem que essa elite tenham esse poder. Então, pare de dar legalidade a eles. Pare de fazer o que a TV te manda, e assim você para de colaborar com seu próprio fim. Entenda que realmente não existe divisão entre as pessoas ao redor do mundo. Não importa quem elas sejam ou de onde elas tenham vindo, nós somos todos pessoas e somos todos um. É através da ilusão constantemente promovida da divisão que o sistema consegue funcionar. Mas para que isso aconteça, é necessária a participação pública. Pare de concordar e você conseguirá acabar com o sistema. Você vai desligá-lo completamente, porque se as pessoas pararem de cumprir com o sistema, ele simplesmente implodirá. Ele vai desabar como um castelo de baralho. E tudo que é necessário para que isso ocorra é a ciência global de como ele realmente funciona. Nós chegamos a um ponto de virada na história, em que o véu do sigilo que sempre envolveu o sistema Illuminati finalmente está caindo. Agora é tempo das pessoas do mundo todo cuidarem uma das outras e não o sistema. É realmente muito simples e o mundo está quase à beira disso acontecer agora, porque uma nova ciência dos fatos está crescendo entre as pessoas. Mais e mais pessoas estão acordando todos os dias. E elas estão espalhando as palavras, assim como já deveríamos estar fazendo há tanto tempo e o mais alto que pudermos. Porque as massas que ainda estão dormindo realmente precisam ser acordadas para o que está acontecendo. Literalmente não há nada tão importante quanto esse problema hoje. E o plano realmente vai mais fundo que o cartel monetário internacional. Existem verdadeiras profundas forças escuras controlando as coisas por aqui. Mas é pela manipulação do sistema monetário que o controle global é mantido. E é esse sistema que deve ser resolvido primeiro. O que é necessário agora é ação. E é necessária o quanto antes, porque a porta da prisão está se fechando. Por favor, entenda que essas pessoas planejam despopular mais de 90% da população do mundo. E isso provavelmente inclui você. Pesquise os fatos. Isso não é uma piada.
Não é uma teoria doida de conspiração. É a mais absoluta verdade. E esses problemas precisam seriamente ser resolvidos. Toda a informação de como eles pretendem realizar isso está disponível na internet. E é claro, você jamais ouvirá isso das principais mídias, porque os cartéis monetários são donos das principais mídias. Grande parte dessa informação está postada no YouTube, na internet. Eu altamente recomendo que você veja e distribua para o maior número de pessoas possível, porque a hora de falar realmente já acabou. O que é necessário para as boas pessoas desse mundo é agir, e agir agora. A chave está no amor e união entre todos da humanidade. Porque não importa quem você seja, não importa de que país você veio, ou de onde você veio, onde você está, não importa se você é negro, branco, cristão, muçulmano, judeu, não faz diferença nenhuma quais são as crenças, porque a prisão que está sendo construída afeta a cada um de nós igualmente. O mundo que estamos permitindo que seja criado para que nossas crianças vivam será um mundo no qual não vale a pena viver. E se nós apenas permitirmos que a situação continue seguindo o caminho que atualmente está indo, então nós estamos condenando nossos descendentes ao inferno. Mas nós somos muitos e eles poucos, e isso simplesmente não pode ser permitido que ocorra. Está na hora das pessoas do mundo pararem e se darem conta de que as supostas divisões que existem entre nós são uma ilusão. Não há divisão. Está na hora de todos entenderem a verdade disso. Está na hora de nos aproximarmos do mundo e a nós mesmos em um estado de amor, ao invés de um estado de medo. Está na hora de você mexer dentro da fonte, descobrir o seu próprio potencial. É hora de todos nós ficarmos juntos coletivamente e lidarmos com a causa raiz do problema. E todos vocês precisam espalhar essas informações. É muito importante que vocês o façam. Grave esses DVDs. Entregue para as pessoas, converse sobre o assunto em toda oportunidade possível. Esse problema é muito importante para ignorar. E se você não é parte da solução, você é parte do problema. Simplesmente não há terreno neutro aqui. Traga todas as facções reais do mundo sob uma mesma bandeira, a bandeira da união humana. Deixe as diferenças de lado e trabalhe nos detalhes. Depois, independente de quem ou o que é a final inteligência por trás desse plano para o controle global, todos precisam entender claramente que a nova ordem mundial fascista está sendo introduzida. E a despopulação em massa que vai ocorrer ao redor do globo está sendo implementada pela elite criminal bancária nesse momento. O sistema monetário é a cabeça da cobra. Corte a cabeça da cobra e o resto irá desfalecer e morrer. A hora de falar acabou, chegou a hora da ação, chegou a hora das pessoas pararem de cumprir com o sistema. Todos. Pare de cumprir com ele e você o desligará. E a melhor forma de não cumprimento é o amor. Aproxime-se de todos os problemas com amor, ao invés de cegamente seguir as ordens dadas a você pela televisão, ao invés de fazer o que é certo para você pessoalmente. Faça o que realmente é certo. E quando um líder te quiser mandar a guerra, diga: não, Senhor, eu não vou mais assassinar os filhos dos outros para o Senhor. O Senhor vai ter que ir lá e fazer isso, o Senhor mesmo. Você será chamado de covarde pela milícia. Mas isso não é a verdade. É muito mais fácil lutar por princípios do que viver por eles. É necessário ser um homem muito mais corajoso para fazer o que é certo e cuspir na cara de quem te ordena, do que seguir cegamente ordens por medo das consequências. Entenda que somos todos um, e a chave para a verdadeira mudança e união está no amor. Não há necessidade de violência, nem armas, nem banners, nem slogans, nem pensamento em grupo, somente um ato global unido de não cumprimento com o sistema. O não cumprimento por qualquer coisa que esteja em conflito com as diretivas da Declaração Universal dos Direitos Humanos seria um bom começo. Simplesmente pare de outorgar o poder de te controlar a essas pessoas. Entenda que o único poder que eles têm é o poder que as pessoas dão a eles. Entenda que injustiça contra ele é injustiça contra você, e não deve haver áreas cinzas na sua mente quanto a isso. Todos precisam deixar de ser Maria vai com as outras.
E isso precisa ser feito imediatamente. É hora de cortar a cabeça da cobra. A revolução não está chegando. A revolução é agora. Tudo começou na Torre de Babel. Ali alguém se achou na condição de autoproclamar que era maior sobre os demais homens, sua raça superior às demais raças. Enquanto guerreavam para superar os seus semelhantes, triunfaram. Mas não era o suficiente. O Senhor, porém, desceu para ver a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis aqui um só povo e uma só linguagem de todos. E eis que começaram esta obra. Não desistirão do seu intento, menos que o não tenham de todo executado. Queriam mostrar mais poder ainda e ousaram desafiar o próprio Criador. Pois, e confundamos de tal sorte a sua linguagem, que não ouça cada um a voz do que lhe está próximo. Então não prevaleceram. Mas entre os homens sempre irão aparecer aqueles que julgam poder desafiar o Senhor dos Exércitos. A tecnologia avançou e agora a autoconfiança dava a certeza de que nada poderia frear seus feitos. E tudo ia bem até que novamente se puseram como superiores a Deus. E diziam: esse nem Deus afunda. E, ironicamente, o elemento o qual se supunha que o manteria flutuando foi justamente o que o afundou: a água congelada. A rebeldia e febre de juventude dos anos 60 não conhecia limites. Foi tudo muito bom, até que um dia, o garoto mais famoso do mundo naquele momento resolveu se referir a Deus. John Lennon declarou: o cristianismo é moda e um dia vai passar. Hoje, sou mais famoso que Jesus. O conjunto ao qual fazia parte se extinguiu imediatamente. Em 8 de dezembro de 1980, um outro jovem que muito admirava resolveu roubar a sua fama. Ele não tentou fugir. Conta-se que ele simplesmente se sentou no banco da praça, aguardou a chegada da polícia e declarou: no dia de hoje, sou mais famoso que John Lennon. Nos anos 30, 2 judeus tiveram a maior ideia de suas vidas. Criaram um personagem de quadrinhos. Diziam: se Deus criou o homem, criaremos o super-homem. A família Illuminati, dona da DC Comics e Warner Brothers, adorou a ideia e passou em 1938 a publicar os quadrinhos. O curioso é que Super-Homem no início era vilão e a sua meta era conquistar o mundo. O personagem foi criado especialmente para o público infantil, que por estar em período de formação de conceitos e ideias, não consegue distinguir o que é ficção da realidade, e até mesmo inúmeras pessoas adultas, quando encontravam o ator George Rivers, que fez o papel de Super-Homem na TV, o pediam para que voasse, ou adivinhasse o que tinha em sua bolsa usando a visão de raio-x. O Super-Homem, criado na mente de muitas pessoas pelos Illuminati, corre em alta velocidade, voa, tem visão de raio-x, é extremamente forte e consegue até mesmo parar o tempo. Em 1978, Super-Homem estreou no cinema e agora estava completo.
conseguia-se um ator que faria o papel desse semideus e que até mesmo o nome era parecido: Cristo. Christopher Reeves, na adaptação do cinema, vivia o papel do filho enviado à Terra para salvar a humanidade. Pobre Christopher Reeves. Quantas e quantas pessoas têm acidentes terríveis com animais todos os dias e não sofrem mal algum. E justo ele, que no imaginário de milhões de pessoas podia correr em alta velocidade, até mesmo voava. Agora, após uma simples queda de cavalo, mal podia mexer os olhos. O ator Keanu Reeves, que tem o mesmo sobrenome dos seus antecessores George Reeves e Christopher Reeves, foi convidado para dar sequência no papel de Super-Homem. Sem dar explicações, apenas recusou. Não pode ser. Isso não pode ser só coincidência, não pode ser. Mergulhado em uma ditadura militar repressiva por mais de 20 anos, o Brasil ansiava agora pelas eleições que marcariam a história do nosso país. A expectativa estava em qual homem, em meio a 130 milhões de pessoas, seria o escolhido para ser o primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois de tantos anos de ditadura. Muitos se candidataram, e nessa busca pela oportunidade de exercer um cargo tão honrado em um momento tão especial, alguém se destacava. Seu mandato estava tão certo que nada poderia impedi-lo, nada. Então foi a hora que Tancredo Neves perdeu o temor e blasfemou. Disse: se o meu partido me der o apoio que preciso, nem Deus me tire esse mandato. Pela redenção do Nordeste, pela Constituinte, pela democracia plena, Tancredo Neves, José Sarney. Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves. O partido o apoiou do jeito que era esperado. O povo também o apoiou votando em massa. Ele foi eleito, mas o mandato foi tirado. E o pior, a sua vida também. Informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto Circula pela internet informações de uma jovem que, em companhia das colegas, ia sair para a balada e sua mãe, observando que estavam todos no carro bêbados, ligada com Deus, se despediu dizendo: vai com Deus, minha filha. No que ela respondeu: só se for na mala, que o carro não tem lugar para ele. Conta-se que após um terrível acidente, as 5 pessoas no carro morreram imediatamente. Na mala do carro estava uma bandeja com 12 ovos intactos. Quem poderia desafiar o Senhor dos Exércitos?